E aí, me fala uma coisa, será que compensa realmente sermos humildes? Será que quando eu chego em algum lugar, eu tenho que demonstrar que eu cheguei naquele lugar? Ou eu tenho que ficar quietinho, no meu cantinho, esperando alguém notar a minha presença para que coloque eu num lugar de destaque? Será que isso realmente funciona? Ficar quieto ou eu tenho que me demonstrar que eu cheguei para ocupar os primeiros lugares, sendo que eu sou uma pessoa de honra e mereço honra? O que vocês acham? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência, na verdade, para fazermos o encerramento do quarto trimestre de 2018. É isso mesmo, estamos encerrando mais um trimestre e é o trimestre de 2018, o quarto trimestre, onde nós vamos falar sobre a última parábola desse trimestre. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin e aqui do lado tem um botãozinho vermelho. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo, porque toda semana eu posto vídeo novo aqui no canal. São séries de estudos bíblicos e você recebe em primeira mão. Então se inscreva, tá vendo o sininho? Ative o sininho também, porque isso é muito importante, porque tudo aquilo que eu posto você recebe em primeira mão. E não deixe também de me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto na minha fanpage, porque isso é muito importante para nós. Maravilha? Vamos lá para a nossa última aula de 2018, lição de número 13, tem como título A Humildade e o Amor Desinteressado. Leitura bíblica em classe, Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 7 ao verso de número 14. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, do verso 7 ao verso 14. Queridos, hoje nós vamos estudarmos uma parábola muito interessante, que é a parábola dos primeiros assentos ou dos lugares de honra. Essa parábola dos primeiros assentos, dos lugares de honra, tem uma grande relevância para os nossos dias. É uma relevância assim significativa, tá? Nessa parábola nós temos grandes ensinamentos, mas existem uns ensinamentos que eles estão meio escondidos e que nós não percebemos. Eu quero trazer logo na introdução aqui. Tem três ensinamentos profundos que nós não percebemos, mas está nessa parábola. O que você precisa entender é o seguinte, que nessa parábola nós precisamos entender e observar que ninguém é capaz de encontrar um erro em Jesus. Observe que nessa parábola, mais uma vez, eles tentam pegar Jesus. Eles tentam encontrar um erro em Cristo e eles não encontram. Uma segunda verdade que eu aprendo nessa parábola é que Jesus não seguia tendências culturais. Ou seja, ele não andava na moda da época. Ou seja, então a segunda verdade que eu aprendo é Jesus não seguia as tendências culturais, sem antes passar pelo crivo da lei. Ou seja, quando as pessoas chegavam numa festa, logo eles... parecia aquele pavão, sabe o pavão? Quando chega, todo mundo sabe que chegou. Sabe aquelas pessoas que diz cheguei, tá? Ele já quer mostrar que ele chegou naquele lugar. Ou seja, para ganhar honra, para ganhar destaque, para todo mundo aplaudir, para todo mundo notar ele. Ou seja, Cristo não seguia as tendências culturais sem antes passar pelo crivo da lei. Ok? E a terceira verdade que eu aprendo aqui, que o problema é velho, mas Cristo deu uma solução nova para essa problemática. Tá? Tópico primeiro, interpretação da parábola dos primeiros lugares e dos convidados. Ponto 1. O dia, a ocasião e o local. Olha que interessante, não era qualquer dia, era Shabat. Não era qualquer casa, era na casa de um dos principais dos fariseus. E não era qualquer ocasião, era uma festa ou uma refeição. Queridos, aqui tem grandes princípios. O princípio que eu quero salientar aqui não é o sábado. Eu vi muitos professores e professoras falando sobre o sábado. Pelo amor de Deus, queridos, o foco aqui não está no sábado. Pelo amor de Deus, olha a didática que eu vou trazer aqui para vocês, olha o ensinamento que eu vou trazer aqui para vocês. Olha que interessante, sábado significa o quê?
significa cuidado, significa o dia que Deus cuida de mim. Ou seja, naquele dia, olha que interessante, naquele dia, dentro da cultura judaica, não podia fazer nada no sábado, presta atenção. Mas isso não era bíblico. Mas no sábado é o dia que Deus cuida de nós. E Jesus representava quem? Ou ele era quem? Ele era o próprio Deus. Quando Jesus cura aquele moço, quando cura aquele homem, ele está mostrando para nós que Deus cuida de nós. Olha que interessante, ele não está em qualquer casa, ele está na casa de um fariseu. Fariseu é o quê? Homem da lei, homem que entende de Bíblia Sagrada. Preste atenção, Jesus foi na casa dele participar de uma refeição. Querido, leva isso para a tua classe. Refeição é lugar de ensinamento. Dentro da cultura judaica se ensina enquanto come, se ensina diante da mesa. O foco aqui é ensinamento diante da mesa. Enquanto eu faço refeição ou enquanto eu me preparo para uma refeição, eu preciso exercer a didática. A refeição é um lugar propício para exercermos a docência, para exercermos a área educacional. O problema hoje, trazendo para os dias de hoje, que nós vamos fazer as nossas refeições e é muito comum o que? Se queixar. Se queixar do país, da política, do pai, da mãe, do pastor, se queixar da liderança, se queixar do patrão, se queixar de todos e de tudo. Mas o essencial na refeição é aprendizado, é área educacional. Ponto 2, a parábola. A parábola dos primeiros assentos, ela nos ensina basicamente mais duas coisas que eu quero salientar aqui. Primeiro, que serviço é mais importante do que posição. Os camaradas chegou ali, eles queriam estar no melhor lugar da mesa. Querido, a mesa naquela época ela não era redonda. E ela não era quadrada também, como muitos pensam também, e muitos menos retangular. Ela formava um U. O que é o U? Ela tinha um formato de um U, porque ela tinha que deixar uma entrada para o serviçal servir. Então o serviçal ele ficava dentro da mesa, porque formava um U. Quando se forma um, não tem uma entrada, ou seja, quando você entra dentro de um, você fica dentro de três lados. Três lados. Tem um lado da mesa aqui, na sua frente a mesa e desse lado a mesa. Você tem que sair assim, ó. Você entra e sai. Tem mesa aqui e tem mesa aqui na frente, ok? Ou seja, eles queriam estar perto do anfitrião da festa. Eles queriam estar perto do dono da festa. Então, o que Jesus ensina aqui é que serviço é muito mais importante do que posição. Tem pessoas que têm posição, mas não trabalham dignamente diante da sua posição. Então não basta ter serviço. O que é mais importante é o serviço e não a posição. A segunda coisa que eu aprendo é que a cura do hidrópico revela que devemos nos relacionar com todos e não apenas com aqueles que julgamos tirar proveitos. Esse moço tinha uma doença. Eu sei que essa doença é muito debatida, mas possivelmente parte do corpo dele ficava inchado por causa de água. Na verdade, era acúmulo de líquido dentro do seu corpo. Ou seja, pelo acúmulo de líquido no seu corpo, ele era então denominado como hidrópico, tá? Era acúmulo de água ou acúmulo de líquido dentro do seu corpo, onde provocava um inchamento, ok? Então Jesus vai mostrar nessa parábola, tá? Que devemos nos relacionar com todos e não com apenas aqueles que julgamos tirar proveitos, porque isso, na verdade, é muito latente, é muito patente essa verdade. Eu sempre vou me relacionar com alguém aonde eu posso tirar proveito. Se você não for me favorecer em algo, para que eu vou ter uma boa amizade com você? Ponto 3. Os grandes ensinamentos da parábola. A grande lição desta parábola é a postura em relação ao sistema mundano. Porque no sistema mundano eu me relaciono
com quem eu vou tirar proveito. Se eu vou me relacionar com alguém que não vai me atender às minhas necessidades, para que eu vou me relacionar? O que eu vou fazer? Eu vou segregar essa pessoa. Então, no ponto 3, o foco aqui é a postura, é você manter o seu foco naquilo que você acredita, que você não se relaciona com as pessoas por interesse, mas é por amor, mas é por algo altruísta, ou seja, é sem interesse. Tópico segundo, as grandes lições da parábola e a inversão da lógica. Ponto primeiro, a primeira grande lição da parábola. Qual que é a primeira grande lição da parábola? Nesse ponto, nós já vimos várias outras lições. A humildade. Preste atenção, a humildade é a marca do servo de Cristo. Ninguém nasce humilde. Leva isso para sua classe. É muito, olha que interessante, eu não me esforço para ser prepotente, eu não me esforço para ser arrogante. Para que eu menos espero, eu e você somos arrogantes, somos prepotentes. Eu não preciso fazer esforço nenhum para ser arrogante, para ter altivez, para cultivar ou para cultuar o meu próprio eu. Mas a humildade não. Para ser humilde, eu preciso exercitar. Então, olha que interessante. A humildade é a marca registrada do servo de Cristo. A humildade precisa ser cultivada e exercitada, porque é natural do ser humano ser ou demonstrar arrogância, prepotência. É claro que cada ser humano vai mostrar isso, vai demonstrar em níveis diferentes, mas ela precisa ser cultivada e exercitada, porque ninguém nasce humilde, tá? Não tem. E outra coisa, nossa, eu sou tão humilde. Quando você acha que é humilde, você deixa de ser humilde. Ponto 2, a segunda grande lição da parábola. Essa é a grande verdade, tá? Na teoria, pois na prática ela não é uma regra aplicável. O que significa isso, Fábio? Na teoria é muito lindo. Eu preciso me relacionar com quem não tem. Eu preciso me relacionar com quem não pode. Eu preciso me relacionar com quem não vai trazer proveito à minha existência. Mas esse conceito, ele é só na teoria, porque na prática não funciona assim. Na prática, a gente faz um banquete, a gente chama os melhores amigos, pensando numa reciprocidade. Porque é muito comum você pensar assim: é aniversário do Bertano, mas o ano passado ele me deu uma meia. Porque ele me deu uma meia, eu vou dar para ele então uma meia. Mas quando a pessoa te dá R$ 1.000 de presente, você fica constrangido. Poxa, a pessoa me deu R$ 1.000, eu não posso chegar lá com R$ 100. Aí você faz de tudo para tirar R$ 1.000 do bolso e dar de presente para essa pessoa. Você consegue entender que a vida ela é recíproca? Nós vivemos em trocas de favores. O princípio do amor desinteressado, que é um princípio bíblico, ele está longe das nossas práticas. Ele está longe das nossas práticas. Então esse princípio ele é maravilhoso, mas infelizmente nós precisamos praticá-lo com mais veemência. Ponto 3. A lógica no reino de Deus é diferente da humana. Elas são diferentes e contrárias. Na humana, eu me relaciono com supostos potenciais. Se você não tem nada para me oferecer, eu segrego, eu coloco você de lado. Eu não crio relacionamento. Para que fazer uma network contigo? Para que fazer uma rede de amizade, sendo que você não tem o que me oferecer? Sendo que você não pode me colocar numa grande empresa, sendo que você não pode me colocar naquela posição que eu quero. Para que eu vou me relacionar contigo? Por isso que nesse ponto eu preciso salientar que a lógica do reino é diferente da lógica humana. Tópico terceiro. A recompensa da humildade e do altruísmo. Ponto 1. Humildade e altruísmo. Servir deveria ser tarefa de todos, mas é prática de poucos. Pois o mundo ensina, olha que interessante, que ser servido é muito melhor do que servir. Por quê? Porque quem serve, servir é para quem? É para pobres, analfabetos, sem estudo, sem classe e etc.
ser servido é para poucos. Por quê? São para os ricos, para os poderosos, para os honrados, para os letrados, para os acadêmicos, para as pessoas de classes e etc. Então o mundo ensinou para mim e para você que é muito melhor ser servido do que servir. Mas a ótica do reino é uma ótica diferente. Ponto 2. Amor, a palavra-chave do altruísmo. Se você é novo no meu canal, eu tenho um combinado aqui no meu canal que eu não falo sobre o amor. Por quê? Porque todo mundo está careca de saber o que é o amor. O problema não é saber o que é amor, o problema é praticar o amor. Então eu não falo mais sobre o amor porque nós precisamos praticar o amor. E você sabe o que é o amor, que então nós precisamos praticar o amor. Ponto 3. A recompensa. Amar não é retribuir o bem aos outros, mas socorrer quem mais precisa. Olha que interessante. Eu concluo então essa aula dizendo o seguinte: mais prática, menos teoria. Antes de terminar, eu quero desejar a todos vocês que me acompanharam ao longo desses anos, nesse último ano também, um feliz 2019. Nós estamos terminando o ano. Nós estamos terminando o ano e eu quero desejar profundamente do meu coração que o Eterno continue com as mãos estendidas sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o teu ministério, que você seja alvo da bênção do Eterno no ano de 2019 também. Muito obrigado por estar comigo neste ano e que o Eterno nos dê saúde, paz, alegria, a presença dele, para que em 2019 possamos estar junto aqui, aprendendo a sua santa e bendita palavra. Até o ano que vem, querendo Deus.